em vocês. Oi, Dulce. Tudo bem? Oi, Luiz. Bom te ver, rapaz. Tá bonitão, hein? Como sempre, né? E essa barba aí, macho? Eu me espelho em você. É isso aí. Coisa boa. A gente queria pedir para o Rony começar aí. A gente pode esperar mais uns minutinhos para fazer uma oração, Rony? O que você acha? Pode. Vamos batendo um papo aqui, contando as histórias aí. Oi, Regina, conseguiu gravar? Agora eu não estou mais conseguindo. Não, é porque eu tinha cancelado e agora eu já liberei de novo. Tá conseguindo? E as pessoas aqui. Ah, aqui. Ah, porque tá no pau. Está pedindo a sua autorização. Então eu vou lá para a primeira página, só um pouquinho, pessoal. Cadê? Ô, Lala, Vou aprender. Oi. o Enzo. Não, eu quero Enzo. entrar. Nem te conhecia. Nossa. Oi, Enzo. Lala, Fala, querido. convidei meu irmão Thiago para entrar aí também, com a esposa dele, a Priscila. Oi, Thiago, seja bem-vindo. Olá, Thiago, tudo bem? Tudo bem, Priscila? Obrigado. Sejam Oi, bem-vindos. Priscila aí. Oi, Thiago. Oi, Pri. Eu só tô com Vamos ver vocês. Saudades. Bem-vindo aí, Thiago, Priscila. Que bom. Obrigada. Estamos aí. Vamos começar em poucos minutinhos aqui, só esperando o pessoal. Eu tô beliscando uma comidinha aqui, gente, porque eu tô na frente desse computador fazendo live aqui, tá bem cedo. De chocolate, ó. Você Aí. pode fechar o vídeo, né, Rony? Mas é bom isso, a partilha, ó. O pão partido. Deixa eu falar pra vocês. Sabe com quem que a gente tava agorinha? A gente tava com o Sebastião, aquele que fazia propaganda na CIA, vocês lembram dele? Demais. Nossa, é um homem convertido hoje, sabe? E uma história forte. E ele vai vir pro café com amigos aí, dia 6, salvo engano, dia 3 ou é 6, não tô lembrado, para partilhar essa história, né? Muito forte. Acho que podemos orar, né? Podemos, Rony. Graças a Deus. Irmãos, deixa eu ler uma palavra para a oração aqui. 1 Pedro 1,18, para a gente fazer essa oração assim, com mais propriedade da palavra, né? Olha só o que diz a palavra. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de cordeiro imaculado e incontaminado. Amém? Vamos orar. Pai, nós cremos que antes da fundação do mundo, o Senhor já decidiu entregar a vida por nós. O Senhor decidiu dar a vida pelas nossas famílias, pelas nossas casas. Pai, nessa noite, esposas, maridos, casais, pais, mães, filhos, nessa noite estão aqui diante do Senhor para que a sua palavra nos transforme. Nós não temos expectativas nos homens. Nós sabemos que é o Espírito de Deus na vida desse casal, do Enzo e da Lala, é que pode transformar a nossa vida. É o teu Espírito Santo, é a tua palavra, a palavra que vem do Senhor. Que esse testemunho possa nos tocar. E que hoje nós possamos ser visitados por uma graça de cura, transformação, libertação. Em nome de Cristo Jesus. Peço a bênção, a sabedoria sobre eles e peço a tua palavra sobre nós. Em nome de Cristo Jesus que oramos. Amém. Amém, gente. Fica à vontade. Amém. Amém, queridos. Nós fomos convidados no ano passado para participar de uma jornada, de um livro que foi escrito por um americano de Nova York, chamado Espiritualidade Emocionalmente Saudável. E eu confesso para vocês que num primeiro momento, quando a gente foi convidado para
para ler o livro, desafiados, né, para estar lendo esse livro, eu não conseguia parar muito bem na minha mente a questão de como que era o que era espiritualidade e o que era a parte emocional. E começamos a fazer esse estudo lá na casa da Silvinha Lage, a gente se reunia toda semana e com vários psicólogos para a gente estar falando a respeito das nossas emoções, analisando a nossa vida e entendendo como que a gente poderia aprender, o que a gente podia aprender e como que a gente poderia desempenhar melhor a leitura do livro. E foram passando as semanas, a gente leu o livro, e esse ano, quando começou a pandemia, nós tínhamos feito uma proposta para o grupo, para o pequeno grupo da nossa casa, participar da leitura do livro e aprender mais sobre espiritualidade emocionalmente saudável. O nome do livro é bem complexo, né? Eu confesso que eu demorei muito para poder conseguir gravar o nome do livro e não consegui gravar rápido assim. O Enzo não consegue parar de mexer no computador, gente. Agora eu não estou vendo mais ninguém. Só um pouquinho que eu vou voltar aqui para ver todo mundo. Pronto. Aí nós começamos a ler o livro com o pessoal daqui de casa. Começou a pandemia e de repente o pessoal pediu para que a gente ficasse estudando o livro durante toda a quarentena, todos os dias à noite, porque as pessoas não tinham como sair de casa, nem para onde ir, então queriam estudar o livro. Em síntese, a gente teve aí um tempo com o livro de 50 dias e algumas coisas passaram a fazer muito significado na nossa vida. Principalmente a questão de onde as nossas crenças estão nos levando. Até que ponto a nossa forma de espiritualidade leva para as nossas relações familiares uma vida saudável. E no primeiro momento eu confesso que eu falei assim, olha, Enzo, eu estou achando que o pessoal dentro da comunidade está muito perturbado emocionalmente. Nós precisamos ler esse livro para ver se a gente consegue melhorar ou contribuir de alguma forma com todas as pessoas a respeito das nossas crenças e das nossas emoções. Então, a gente queria dar um testemunho sobre a nossa vida, como que foi a nossa caminhada e como que essa espiritualidade faz sentido na nossa relação familiar e de casal. O importante é que o autor, ele de uma forma bem corajosa, um pastor, eu não sei quem aqui, quantos tiveram oportunidade de ler o livro, vocês estão ouvindo bem aí? O autor, ele teve a coragem de abrir toda a sua intimidade e ele já tinha uma caminhada de 17 anos, aparentemente de muito sucesso, porque dentro do que para ele era sucesso, estava tudo em ordem. É uma igreja perfeita, muitos membros, ele performando muito bem na questão do desempenho, na popularidade, ele muito bem aceito por todos, mas ele tinha uma dificuldade dentro da sua casa. E aí, quando ele desperta para essa necessidade de se olhar para dentro da sua casa e verificar que a sua relação familiar não estava de acordo com o que Deus tinha planejado para ele, ele chegou ao ponto de entender que a vida dele era um fracasso. Que não adiantava ele ter tudo muito aparentemente bonito, como a gente conhece aí fora, a gente vê um mundo cheio de máscaras, agora mais ainda, né? As pessoas vestindo e aparecendo aquilo que não são. E aí eu fui trazer aquilo para dentro da minha realidade com a Lala, porque é uma coincidência que esse livro a gente leu quando a gente estava completando 17 anos de convertido, a nossa casa. Então tem tudo a ver com o que aquele pastor viveu durante a igreja. Então eu sou um convertido
que foi criado na Igreja Católica, mas nunca tive conhecimento da palavra. Eu sou filho de católicos por gerações e meu pai sempre foi um trabalhador muito dedicado, empenhado, focado em desempenho, em poder, em popularidade, e que passou isso para nós, essa carga genética. Então eu acreditei que na força do braço eu poderia vencer todas as minhas frustrações e limitações. Então, aos 15 anos, eu tive o primeiro contato com a bebida, porque meu pai sempre foi muito agressivo, porque como ele trabalhava muito e chegava em casa cansado, e eu sempre muito imperativo, com muita energia, o filho mais velho, tudo que eu fazia desagradava meu pai. Então, de alguma forma, eu incomodava muito e acabava sendo pau de bater em doido. Eu apanhava o tempo todo, entendeu? E eu não sabia por que eu apanhava tanto. Mas meu pai devia ter as razões dele, né? Eu não era santo, entendeu? Mas isso me gerou uma revolta muito grande. E eu canalizei essa revolta para a bebida, para o violão, para a música e também para o trabalho. Eu falei assim, quero vencer para mostrar para todo mundo que eu sou capaz. Então eu achei que a vida nossa estava fundamentada em desempenho, em poder e popularidade, que foi o que eu busquei na minha vida. Na verdade, a gente quer falar muito sobre isso porque hoje nós todos sofremos uma pressão por desempenho, por sermos aceitos de uma certa forma, que é a popularidade, e por termos também poder nas nossas mãos de decisão. E nunca foi isso. Nós tivemos uma reunião com o pastor Paulo Júnior uns 15 dias atrás, onde ele falou a respeito da verdadeira espiritualidade, que ela está em entender a minha filiação de Deus e quem eu sou em Deus, e que eu já tenho todos os atributos que Deus queria que eu tivesse, e já me deu todos os dons e talentos e toda a provisão que eu possa desempenhar o meu papel no meio do meu ambiente familiar e da minha família. E não adquirindo as coisas ou desempenhando ou sendo popular, que foram as três grandes tentações de Cristo, né? Quando Jesus foi levado ao deserto, ele foi tentado em 3 áreas na vida dele. Ele foi tentado no desempenho, ele foi tentado no poder e ele foi tentado também na popularidade. E às vezes você ser uma pessoa com espiritualidade saudável pede de você algumas posições que não são populares. Nem com a sua esposa, o seu marido, às vezes, nem com os seus filhos e nem com o meio que você convive, né? E depois que o Paulo Júnior falou, nós tivemos uma oportunidade de ouvir o André Botelho, que foi professor nosso do MBA de teologia, né? E qual que é a outra parte? Teologia. E ele falou sobre minimalismo, né? E contemplação, né? Transformação social. Transformação social. Então, nós tivemos o André Botelho repartindo com a gente sobre relacionamentos tóxicos, sobre a toxicidade das informações que chegam até a gente. Então, nós passamos pelo Paulo Júnior falando sobre a identidade. Nós tivemos a abordagem do livro falando sobre os 3 grandes problemas que acometeram Jesus e acometem todos nós, que é a pressão por ser popular, por ser aceito e por ter poder. E a gente vem na semana passada com o pastor Cláudio falando sobre o poder do Espírito Santo. E só depois de fazer essa revisão é que a gente vai começar a falar sobre o nosso testemunho. Sobre como que Deus agiu nessa espiritualidade. Além disso, a gente quer abordar um assunto que está muito em pauta agora, que é a questão da violência doméstica e familiar. A gente está envolvido num projeto em parceria com a espiritualidade, de trazer o assunto para o meio da nossa comunidade para ser discutido, a respeito das formas de relacionamento que estão começando entre os jovens
entre os jovens casados e que já está agindo nas famílias. E está desviando totalmente o foco daquilo que Deus tinha estabelecido desde o princípio para as famílias. Então, eu queria falar para vocês como que foi a minha trajetória. Eu nasci numa família com muitos homens e, de uma certa forma, me sentia obrigada a desempenhar um papel muito forte, me fortalecer emocionalmente, na força do braço, para enfrentar um machismo que existia dentro do meio que eu convivia. Isso me fez tornar uma mulher muito racional, muito pragmática, com pouca sensibilidade e com muito foco no desempenho. De forma que, quando eu fiz 14 anos, que eu comecei a fumar, e meu pai muito machista, eu não queria que ele sentisse o cheiro do cigarro, foi o primeiro rompimento que eu tive com o meu laço paternal, porque eu passei a não me aproximar mais do meu pai para beijá-lo, porque eu não queria que ele sentisse o cheiro do cigarro. Logo depois desse tempo que eu estava assim, muito envolvida em rebeldia, querendo ser aceita como alguém que tinha a mesma inteligência que um homem, a mesma capacidade que os homens da minha família. Eu comecei a namorar com o Enzo e teve uma dificuldade muito grande da minha família aceitar esse namoro. E aí eu tive um segundo rompimento com a minha família, quando, tentando me impedir de fazer essa opção, eu acabei escolhendo entre a família e o namorado, eu escolhi o namorado. E o Enzo vai contar como que era a relação dele com o pai dele, porque o Enzo tem essa característica de ser uma pessoa intensa, hiperativa, muito sensível, ligado à música, e ele, sendo mais velho da casa dele, o meu sogro e a minha sogra, naquela época, ninguém sabia nem o que era hiperatividade. Então, um pai e uma mãe com um filho hiperativo, com 3 irmãos seguidos, com diferença de 1 ano, agia com esse filho de forma... A minha sogra era muito protetora e o meu sogro era um pai muito agressivo. Então, nesses 2 ambientes, foram criados 2 indivíduos com muito desejo de serem aceitos, com muita determinação para o desempenho e muita sede de poder. E popularidade, né? Sem nenhuma espiritualidade. Nós nos casamos novos, né, com 20 e poucos anos, e apesar de todas as discussões que eu tive a respeito daquele rapaz, um problema muito grave com álcool, eu achava que isso não era problema, porque na minha família o álcool era algo difundido, que todas as pessoas bebiam, e isso nunca representou toxicidade para a minha família. Eu perdi um tio que morreu muito jovem por conta da bebida, e meu pai achava que proibir a bebida fazia com que a gente não soubesse lidar com a bebida. Então, eu me casei com alguém que tinha um problema com álcool, tinha uma crise existencial extrema, tinha uma necessidade de ser aceito e uma sensibilidade muito aguçada em relação à música, né, e à arte. E o Enzo vai falar um pouquinho aqui sobre como que foi esse tempo do nosso começo de casamento. Vocês estão ouvindo bem aí, irmãos? Parece que está travando. Está ouvindo? Como a Lala falou, eu, quando conheci a Lala, era para mim um desafio muito grande, porque ela vinha de um nível social um pouco mais elevado, eu, assim, da classe média, bancário, meu pai também toda a vida foi bancário, e foi, assim, muito desafiador. Eu quis mostrar para a família dela ou parecer uma pessoa que eu não era. Então, foi difícil, porque você não consegue disfarçar por muito tempo. Logo depois que a gente casou, eu comecei a me revelar como ser humano. E ela não estava mais
casada com aquele namorado que era tão educado, que abria a porta do carro, que era todo cortês, que dava flores, fazia serenata. Ela tinha agora casado com um homem real. Então ela chegou em casa e começou a ver um outro homem. Um homem agressivo, nervoso, estressado, que canalizava suas frustrações para a bebida. E quando bebia, perdia o controle, não tinha vontade de ir para casa, ficava na rua até de madrugada, gostava demais de tocar violão, de andar com os amigos violeiros. E aí você já conhece bem como é que é violeiro. Violeiro, irmão, tem festa todo dia. Todo dia. Agora, na pandemia, não tem porque ninguém está fazendo festa. Mas na época do mundo lá, eu tinha festa segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Cada dia era uma turma. Mas o violeiro era o mesmo. Então ele ficava só rodando de casa em casa, entendeu? E por mais que eu trabalhasse durante o dia, fosse um profissional dedicado, à noite comprometia o meu outro dia de trabalho. Eu ficava cansado, eu ficava estressado, porque eu ficava até de madrugada tocando violão, e isso gerava muito desgaste na relação. E teve uma época, eu lembro, em 98, a gente já tinha 4 anos de casados, eu fui convidado para ser empresário de uma dupla sertaneja. E aí, na época, foi a gota d'água para o nosso casamento. Já estava acabando com 4 anos o casamento. Porque essa dupla me chamou para sair do banco e eu achei melhor que seria solução financeira para ganhar dinheiro, ficar famoso, popular. Era uma questão de desempenho. E eu achei que ia ser muito bom. A Lala foi contra. E nessa época Deus nos levou para Brasília, tirou a gente de Goiânia, de perto da família, e a gente teve a oportunidade de trabalhar em Brasília. E lá em Brasília nós tivemos um encontro de casais com Cristo, onde a gente teve a oportunidade de conhecer a palavra de Deus. Nessa época, eu queria falar sobre a violência, os tipos de violência que a mulher se submete para manter uma relação que muitas vezes ela está doente emocionalmente desde a infância. Hoje, madura, eu posso dizer para vocês que eu consigo olhar para trás, entender que do início do meu casamento, durante o começo do meu casamento, os primeiros 9 anos do meu casamento, eu me submeti a pelo menos 4 tipos de violência que ocorre normalmente nas famílias e entre os casais. Eu me submeti à violência moral, me submeti à violência emocional, psicológica e patrimonial. Eu trabalhei durante muitos anos sem nunca ver a cor do dinheiro que eu ganhei. Porque quando o dinheiro entrava na minha conta às 7 horas da manhã, a gente trabalhava numa instituição financeira, 8h30 ele já tinha transferido todo o recurso sem me perguntar se eu ia gastar algum valor daquele dinheiro. Isso era uma violência patrimonial, porque não existia o mínimo respeito em fazer uma pergunta a respeito da destinação daquele recurso e se havia algum compromisso a respeito daquele recurso. Quando eu ia nos bares e nos restaurantes e encontrava o meu marido embriagado em mesas de bar e dissuadia ele a voltar para casa sobre muita violência de palavras, que eu considero violência moral, e sobre muita pressão psicológica, eu me submetia a uma violência psicológica e moral. Quando eu estava vivendo toda essa relação, aceitando essa violência moral, essa violência psicológica, essa violência patrimonial, tiveram 2 violências que eu não sofri, que foi a violência física e a violência sexual. Mas eu fui por várias vezes ofendida na minha índole de mulher correta e direita que eu era, quando alguém
vinha participar do convívio e era alguém que não tinha princípios de respeito às pessoas. Então, eu não fui abordada e violentada, mas eu fui confrontada muitas vezes. E isso eu estou trazendo aqui para vocês para falar que é a toxicidade dos nossos relacionamentos que nos levam a viver isso num ciclo de retorno constante e não nos deixa enxergar que nós somos reféns de uma prisão que está no relacionamento familiar. E aonde que tudo isso pode fazer sentido? Quando, depois de 9 anos de casado, se sujeitando a todo tipo de violência emocional, a gente tem um encontro com o Espírito Santo, que é a palavra que o Cláudio deu na semana passada. Quando eu já tinha desistido dessa relação, e o Ênzio tem uma transformação de caráter. Porque é só o Espírito Santo de Deus que pode transformar o caráter. Ele não muda a personalidade de ninguém, mas ele transforma o caráter da pessoa. Aquele que mente, não mente mais. Aquele que rouba, não rouba mais. Aquele que fere, não fere mais. Ainda que seja, continue hiperativo, sensível e sanguíneo. Deus pode transformar os nossos dons e ressignificar dentro de uma relação. Até porque quando a gente está vivendo sem o Espírito Santo, irmãos, a gente está sujeito a viver com companhias que nem sempre agradam e fazem bem para nós. A Bíblia diz que as más companhias corrompem os bons costumes. Então, por mais que eu tivesse uma formação familiar de um pai que sempre foi exemplar, de uma mulher só, e que nos ensinou no caminho que ele conhecia, dentro das limitações dele, isso não foi suficiente para me dar um embasamento pessoal, porque tinha muitas questões. Era um cara carente ao extremo. Tudo era fundo do poço, era poço, era mais e mais e mais, nada saciava. Então, quando a gente tem esse encontro verdadeiro com a palavra de Deus, com o Senhor Jesus, ele ressignifica a nossa vida e tira de nós toda essa carência e fala assim, vem cá, agora eu vou te apresentar o que eu planejei como vida para você e para sua casa. Eu vou te dar a proposta que eu tenho para você e se você quiser se submeter e andar segundo essa proposta, você vai desfrutar de coisas que você nunca imaginou na sua vida. É algo que você vai viver que você nunca sonhou, que nunca passou pela sua mente. É aquela palavra lá de Coríntios. Olhos não viram, jamais penetrou no coração do homem, ouvidos jamais ouviram. O que Deus preparou para aqueles que o amam. E isso começa a fazer sentido na nossa vida quando a gente se deixa conduzir pelo Espírito Santo, que foi a palavra última do Cláudio agora. Só o Espírito Santo é capaz de direcionar o homem, a mulher, para um lugar que você vai desfrutar da plenitude de Deus. E aí eu queria trazer uma questão para as pessoas que estão aqui. Quando você ensina o seu filho a respeito de desempenho, você está ensinando para sua filha que para desempenhar um papel na sociedade, ela tem que suportar qualquer coisa. Ela tem que suportar ser ofendida moralmente, psicologicamente. Muitas vezes você está ensinando o seu filho a ter foco no objetivo final e não está ensinando para ele que as emoções dele são importantes. Sabe, queridos, a gente precisa entender que os sentimentos das pessoas são mais importantes do que o resultado. Do que o resultado que ela vai obter, do que ela vai te entregar, do que o produto final, do que o desempenho. Eu sempre fui uma mulher muito focada. E o foco na minha vida, o desempenho, me fez ser uma grande executiva de uma multinacional no Rio de Janeiro,
Eu fui uma das poucas mulheres executivas no Brasil do maior banco do mundo, do HSBC Bank Hong Kong. Então, eu desempenhava uma função que apenas 10 mulheres dentro da instituição no Brasil, com 24 mil funcionários, tinham o cargo que eu tinha. E eu suportava ser assediada moralmente todos os dias pelos meus chefes, para no final obter o resultado. E tá errado, porque ninguém nunca tinha falado para mim que para eu atingir o resultado eu não podia aceitar ser ferida, perder a minha dignidade, o meu respeito. Ninguém nunca me ensinou isso. E nós precisamos refletir isso dentro da nossa comunidade, ensinar para os nossos filhos a respeito de dignidade humana, que você não pode se sujeitar para atingir os seus objetivos. Não é o final, não é seu filho passar num vestibular, ter um curso custando a saúde dele. Nós estamos com todos os filhos depressivos. Nós estamos com jovens se suicidando. Nós estamos com as famílias dilaceradas. Nesse tempo de pandemia, a violência contra a mulher aumentou 60%. Os homens não estão suportando conviver com as suas esposas e com seus filhos dentro de uma casa. Aonde que nós erramos? Nós erramos quando a gente achou que o resultado final era mais importante do que o percurso. A gente erra quando a gente não ensina o nosso filho a respeitar a paquerinha que ele está tendo na escola a partir dos 11 anos de idade. A respeitar os sentimentos e não pegar aquela menina. Quando a gente ensina para nossa filha que o resultado final não é o que importa. O que importa é respeitar as individualidades de cada um, a dignidade do ser humano. A honra, né? A honra. Respeitar as diferenças. Meus irmãos, nós estamos fazendo um trabalho sobre violência e não é porque nós somos diferentes, homens e mulher, não, porque a violência entre homens e mulher é de 25% no lares heterogêneos e nos homoafetivos é de 47% a violência. Ela é quase o dobro da violência entre os heterogêneos. Então, o problema não é uma questão de homem e mulher, é uma questão de ser humano. Como que nós estamos lidando nos nossos relacionamentos? Meus irmãos, eu sou uma mulher que fui estéril durante 15 anos. Porque essa mulher focada em resultado não podia gerar filho. Ela era um ventre que só recebia grão, ela nunca recebeu semente. Porque semente tem que germinar. E na minha vida profissional de sucesso não cabia germinar uma vida. Só cabia grão, não cabia semente. De forma que eu demorei 15 anos para ter o prazer de conseguir conceber um filho, gerar uma vida dentro de mim e sentir o maior amor que Deus sente por cada um de nós. Que é quando a gente gera um filho, a gente pode sentir um pouquinho do que Deus sente a respeito de cada um de nós. E essa geração que está vindo agora, todo mundo, ninguém quer assumir compromisso. A gente está vendo lá na Europa, tem alguns países que daqui mais alguns anos não vão ter filhos, vão acabar, porque ninguém quer assumir a responsabilidade, ninguém quer mais gerar, porque acha que filho é empecilho. Então, aonde que a gente está chegando? Aonde a gente vai chegar? Então, nós estamos chamando todos vocês para essa reunião hoje para dizer que é possível viver numa família saudável, com as emoções saudáveis. Você pode pedir a Deus, como o pastor entendeu lá, que ele tinha sentimentos. Olha só, o pastor que abriu o coração naquele livro, ele falou, olha, tem sentimentos que eu não controlo, que são indesejáveis, mas que eu posso pedir ajuda a Deus para ele tirar esse sentimento de mim. Então, muitos de nós aqui podemos pedir a Deus para ele tirar de nós aquilo que é indesejável, aquilo que não faz bem para a sua natureza, que não é compatível com o que Deus escolheu para cada um de nós. E aí você começa a viver o quê?
os sentimentos que vêm de Deus. O seu prazer passa a ser as coisas que agradam a Deus. Aí você começa a viver em sintonia com o Espírito Santo de Deus. Parece óbvio, é tão óbvio, mas é necessário falar. Porque Deus quer promover em nós, virar aquela chavinha. É aquilo que ela lá falou, Ele quer mudar o nosso caráter. Ele quer mudar a nossa forma de pensar. Aí a gente tem uma experiência com o poder do Espírito Santo, com 9 anos de casado. Temos uma experiência, como diz aqui na Bíblia, em Atos dos Apóstolos. Eu queria chamar os irmãos para ler Atos dos Apóstolos, porque a todo tempo os apóstolos, eles estavam debaixo do poder do Espírito Santo. Guiados pelo Espírito. Eles eram guiados a todo momento pelo Espírito Santo. Queridos, nós temos que perguntar para o Espírito Santo que caminho nós devemos andar. Às vezes, aqui em casa, acontecem uns momentos de estresse. A primeira coisa que passa na minha cabeça é o que esse estresse vai gerar na personalidade da minha filha. O que isso pode gerar de ferida na vida dela. E imediatamente eu retrocedo e peço perdão, minha filha. Se a mamãe e o papai perderam o controle, é porque nós não somos perfeitos. Nós temos falhas. Mas nós nos arrependemos, minha filha. E nós queremos te pedir perdão se isso gerou uma dor na sua vida. A todo momento eu estou vigiando se a minha forma de falar com meu marido está destruindo a sensibilidade da minha filha. Eu não quero destruir na minha vida a feminilidade da minha filha. Eu não quero que ela seja uma mulher com atitudes que não sejam femininas. Eu quero que ela deseje desesperadamente uma família. Que ela queira ser mãe, que ela queira dar de mamar, que ela queira ter filhos e muitos filhos. Eu não quero que ela viva o que eu vivi. E a todo momento eu estou retornando e pedindo perdão e tentando melhorar. Por quê? Porque eu vivi uma mulher que estava totalmente desposicionada do plano de Deus. Eu colhi os frutos de uma mulher masculinizada, fria, determinada, e que o desempenho contava mais do que os sentimentos. Irmãos, e nós homens que estamos aqui, é muito sério as nossas tomadas de decisões sem ouvir conselhos e sem buscar a palavra e o Espírito Santo de Deus. Eu vejo aquela história, eu vou só citar rapidamente aqui a história de Ló e Abraão. A ambição desenfreada de Ló levou Ló para um lugar que aos olhos dele era maravilhoso. Mas a ambição em Deus de Abraão levou Abraão para continuar vivendo a plenitude de ser suprido no deserto. E Ló se perdeu achando que desempenho, poder e ele poder desfrutar do melhor daquele lugar, aquilo levou ele para uma perdição. E quantas vezes nós estamos colocando a nossa família em lugares que Deus não pediu para a gente levar a nossa família? Em situações que Deus não falou para você fazer. Então, às vezes, a gente toma decisões e depois a gente fica questionando a Deus, por que eu estou passando por isso, Senhor? Porque você não quis, na hora que Deus foi falar com você, você não quis ouvir. Você achou que as suas escolhas fossem melhores do que as escolhas de Deus para você. Então, hoje a gente está vivendo aqui, eu estou com 52 anos, irmãos. Olha só, imagina um jovem cheio de energia, que queria dominar o Brasil e o mundo, que queria ser o executivo mais importante do banco há 10 anos atrás. Há 10 anos atrás, o meu projeto era ser presidente do banco no país. E eu fazia de tudo para chegar na presidência do banco. Eu não tinha medo, eu falava com o presidente da República, eu falava com todo mundo, com o ministro, com o senador, com o deputado. Eu não tinha limites para atingir os meus objetivos. Hoje Deus me leva para um lugar, me faz viver e aprender a viver com pouco, mas contente e com plenitude.
hoje a nossa casa entendeu o que é a provisão de Deus. Que Deus tem mais para nós do que o que a gente pode realizar como homem. Uma das coisas que o Espírito Santo gerou na minha vida como mulher foi aprender a devolver responsabilidade para o meu marido. Nós começamos um estudo bíblico em fevereiro desse ano. Mulheres começaram a se reunir todas as manhãs para orar durante a pandemia. E nesses nossos encontros, nós descobrimos que as mulheres estavam sendo violentadas dentro de sua própria casa, muitas vezes pelos seus próprios maridos e as filhas pelos seus próprios pais. Fomos buscar fontes de informação e descobrimos que sem o apoio dos homens, qualquer trabalho que a gente for desempenhar nesse sentido, não vai conseguir atingir nenhum objetivo. Decidimos chamar os homens para fazer parte desse projeto, o que foi prontamente aceito no meio da nossa comunidade. E hoje nós estamos entendendo que os homens têm que voltar a assumir o papel de responsabilidade que lhes foi dado por Deus desde o início. Por quê? Porque nós estamos criando filhos infantilizados. Nós, como mulheres, assumimos o nosso protagonismo de sermos protetoras e superprotetoras dos nossos filhos. Não deixamos com que eles amadureçam. Estamos levando homens imaturos para a adolescência. Estamos levando homens imaturos para os casamentos. E estamos recebendo os nossos filhos de volta em casa de forma imatura. Porque nós não ensinamos nossos filhos a assumirem as suas responsabilidades, que esse deveria ser o verdadeiro papel nosso como pais. Lidar com os sentimentos e assumirem as responsabilidades. Entenderem as suas fraquezas, entenderem as suas limitações, serem reconhecidos nas suas qualidades, entenderem o que é mais importante dentro da comunidade, o propósito. Eu tenho uma filha muito emotiva, muito artista, e ela veio me falar com 5 anos que ela queria ser cantora. Eu perguntei para ela, minha filha, você quer ser cantora para quê? Ela falou assim, para fazer sucesso. Eu falei, não serve. Vai fazer sucesso para quê? Ela falou assim, ai, mãe, eu quero ser famosa. Aí ela já sabe manipular, ela virou assim, para levar a palavra de Deus. Olha só, com 5 anos, hein? Aí eu falei, minha filha, então deixa eu te falar. Para ser famosa, você nunca vai ser feliz. Porque você pode cantar e nunca ser famosa. Mas você pode cantar e cumprir um propósito. E o dia que você cantar cumprindo um propósito, aí sim você vai ser feliz. Amém. Mesmo que você não faça sucesso. Amém. Então, toda essa reflexão que a gente está falando a respeito da espiritualidade é para a gente nos perguntar como família. Nós estamos vendo aqui vários núcleos familiares. Se todo mundo puder abrir a câmera para a gente ver as tirar pessoas... Tirar até uma foto, a gente queria tirar foto com todo mundo. Porque às vezes a gente gostaria de ver as pessoas, mas as pessoas não estão preparadas para aparecer no vídeo, né? Está todo mundo preparado aí. Então, a gente queria, como família, convocar todas as pessoas que estão representando o núcleo familiar aqui, nessa videoconferência, a fazer uma reflexão sobre a forma como a gente se relaciona com a nossa esposa, com o nosso marido, com os nossos filhos e com a nossa família. E fazer uma pergunta. O que é que a nossa espiritualidade está ensinando para eles? Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço? Irmão, só para poder não ficar em aberto, porque muita gente depois pergunta, hoje a relação que eu tenho com meu pai é maravilhosa, é uma relação de honra, de respeito. Eu consigo conviver com ele com todas as limitações que ele tem e eu tenho. E a gente, assim, tem uma vida maravilhosa. Mas nós tivemos que voltar lá na nossa infância. E
tratar isso. E tratar isso. Eu pedi perdão por não ter sido o filho que ele sonhou que eu fosse. Eu não tenho nenhum problema de não ter sido presidente do banco, porque isso não gerou em mim nenhuma frustração. Eu fui até onde eu podia ir dentro da minha carreira de trabalho. Chegou no ponto que eu achei que era melhor voltar para Goiânia e conviver com a família e estabelecer um novo ritmo de vida e não querer mais ser aquele executivo de alta performance. Não que tivesse alguma coisa de errado, porque não tem nada de errado a gente lançar a nossa vida e ser um executivo de grande performance, porque isso também cumpre propósito. Só que aquilo já não era mais importante na minha vida. Hoje, o que é importante na minha vida é ter uma família saudável, é ter um relacionamento com os meus familiares de forma saudável, respeitar as diferenças que todos têm. Eu não quero mais que as pessoas sejam como eu queria que elas fossem. Esse estudo desse livro mostrou pra gente que uma das coisas que era loucura é você querer que as pessoas transformem para ficar bom para você. Não existe isso. O homem não tem poder de transformar pessoas. Isso é um papel do Espírito Santo. Agora eu posso te dizer, se você ama de verdade a sua família, se você ama os seus amigos, se você orar por eles, se você colocar essas pessoas na presença de Deus, Deus pode fazer algo sobrenatural na vida deles, como tem feito na minha família e na família da minha esposa. Agora, é com Deus, não é conosco. Amém? Quando a gente teve um encontro com Cristo, que foi um encontro pessoal com Deus, onde a espiritualidade, o poder do Espírito Santo teve liberdade de agir na nossa vida, porque eu ia ler um texto que está em Atos dos Apóstolos, que fala o seguinte, Atos, capítulo 4, verso 33, fala assim, com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles haviam abundante graça. Quando a gente experimentou da graça, automaticamente nós tivemos uma transformação relacional. Nós nos arrependemos da forma como a gente se relacionava. Não tem como a gente ter uma relação matrimonial com dois indivíduos. A relação matrimonial, ela é uma comunhão, ela é uma comum união, de forma que tudo que é bom para mim tem que ser bom para ele, tudo que é bom para ele tem que ser bom para mim, o que dói em mim tem que doer nele, o que dói nele tem que doer em mim. Porque é assim que a Bíblia fala lá em 1 Coríntios 12. Antes de falar do amor, a Bíblia fala da gente como corpo, como família. Então, nós precisamos viver uma cumplicidade, onde tudo que eu faço está a favor dele, tudo que ele faz está a meu favor. Nós temos um conselho na nossa casa. A nossa casa vive hoje em cima dos pilares da palavra. Não há uma decisão que não seja em comum acordo. Porque lá em Gênesis, quando Deus disse que o homem ia deixar pai e mãe unir a sua mulher e seriam um só corpo, era isso que ele estava falando. Ele estava falando de unidade. Então, não dá para eu querer colher um fruto de comunhão e de unidade, de união da minha casa, tomando decisões apartadas. O respeito na nossa casa foi restabelecido. Hoje, eu sou uma mulher que me dedico 100% ao reino de Deus. E graças a Deus, o sustento vem todo do meu marido. Então, a Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabunda a graça. E eu desfruto da graça. Já tem 11 anos que eu sou uma mulher que não tenho mais um emprego remunerado, porque todo o trabalho que eu faço é de oferta. É voluntário. É voluntário. E nunca faltou nada na minha vida, porque eu tenho um homem que assumiu a responsabilidade de cuidar de mim e da minha filha. Me deu a oportunidade de desempenhar a maternidade. Durante anos eu sonhei em ser mãe. E Deus me deu a oportunidade de viver todos os momentos da vida da minha filha. O dia que ela afogou, o dia que ela caiu, bateu a cabeça, o dia que ela quase sofreu um assédio numa aula de balé
e eu estava lá para ver, quando uma coleguinha do balé quis pegar, né, na genitália da minha filha, eu estava lá vendo e não permiti que aquilo acontecesse. Quando uma criança veio na minha casa, num estudo bíblico, e abriu um celular para mostrar pornografia para minha filha, e eu estava lá para ver e para impedir que ela tivesse acesso àquilo. Deus me deu a oportunidade de passar anos sem gerar. Mas quando eu gerei uma vida, Ele me deu a oportunidade de viver ela em toda a sua plenitude. E é por isso que eu tenho uma responsabilidade em que os meus atos, a minha conduta, não possa gerar na minha vida, na vida da minha filha, feridas que não possam ser curadas em Cristo Jesus. Para que amanhã, o legado que eu vou deixar é que ela conheceu uma mãe que se preocupava com os sentimentos dela, que se preocupava com o que ela estava vivendo e fazia parte da vida dela. Quando ela chega em casa e eu não pergunto como foi o dia dela, ela olha para mim e fala assim: minha filha, mãe, você não vai me perguntar como foi o meu dia? Eu preciso perguntar para ela como foi o dia dela. E eu preciso gastar um tempo com ela para saber o que é que está ferindo ela. O que é que as pessoas estão fazendo com ela fora da minha casa que estão deixando ela confusa. Sem dúvida, né? Ou gerando dúvida no coração dela. E para eu fazer isso, eu preciso ter tempo e preciso também ter autoridade para falar com ela a respeito de determinadas coisas. Eu preciso me comportar em conformidade com o que eu vou abordar. E ter humildade para dizer para ela, se for um assunto que eu não sei, que eu vou procurar me preparar. E juntas nós vamos lidar com aquilo. E no tempo certo, Deus vai dar a vitória. Amém? Então... Eu acho que a gente já está partindo para o encerramento. A gente vai deixar aqui aberto um tempo, se alguém quiser fazer alguma pergunta, aí tem um chat que está rolando aí. Você pode entrar aí no chat, mandar alguma pergunta, ou pode perguntar também. Pode tirar do mute aí, fazer alguma colocação, contribuição. Eu acho que é válido. A gente está aberto aí para ouvir quem quiser falar. Alguma coisa que foi dita. Eu gosto. Pode contribuir? Pode, deve. Eu gostaria de reforçar a importância, Lala e Enzio, de caminhar em Cristo, mas também de buscar pessoas para dar conselho para a gente, para poder estimular a gente a fazer o certo e se alimentar de coisas boas, porque a gente é aquilo que a gente alimenta. As pessoas estão pegando conselho com o vizinho errado, está pegando conselho onde não deve, está ouvindo coisas que não deve e fomentando a discórdia. Então, assim, é muito importante essa transformação que vocês estão testemunhando, estimular as pessoas a persistir num ambiente como esse daqui, ouvir boas novas, se alimentar de esperança, de coisas que vão fortalecer nosso casamento, porque está todo mundo vivendo muito pela carne. E a gente tem que buscar do Espírito Santo, porque se a gente ficar se alimentando só do mundo, a gente não vai conseguir essa transformação que você, o Enzo, conseguiu. Perfeito, tá? Não que a gente tenha conseguido. Eu queria até ter memorizado o versículo que diz assim, não que eu já tenha cansado, né? mas eu prossigo para o alvo que é Cristo Jesus. Amém. Né? Deixando para trás as coisas que ficaram para trás. Deixando de ser criança, querendo amadurecer, né, Thales? Aquela palavra de provérbio, Thales. As más companhias corrompem os bons costumes, pervertem os bons costumes. Da mesma forma que a multidão de conselhos traz o quê? Sabedoria, crescimento. A gente precisa saber aonde buscar conselhos. Graças a Deus, a nossa casa hoje é uma casa que encontrou esse favor, essa graça de Deus. E aqui tem sido um lugar de consolo, porque nós fomos consolados. Nós fomos consolados quando a gente entrou na igreja, quando a gente conheceu pessoas que queriam o nosso bem. A gente oferece os nossos grupos de conselho, nós temos pequenos grupos de comunhão. E a gente se esforça para estarmos juntos. Por quê? Porque muitas vezes
A gente, como casal, está tão fragilizado e a gente não tem coragem de expor as nossas fragilidades. Por isso é importante você não ter vergonha de testemunhar. E participar de um grupo onde você pode gerar intimidade, afinidade, para poder estar discutindo aquilo que está te levando para uma situação de dor, de sofrimento, de vergonha. Porque a Bíblia diz em Romanos 10, 9, que todo aquele que crê no Senhor Jesus jamais será envergonhado. Irmãos, às vezes o inimigo pode tentar contra nós, mas ele não vai poder mais nos envergonhar, porque nós já fomos lavados pelo sangue do Cordeiro. E o que nós vivemos é aquilo que agrada a Deus. É o Espírito que revela através de nós. Então, por mais que o mundo venha contra nós, por mais que as ciladas do inimigo tentem chegar na nossa casa, elas vão cair por terra, elas não vão prosperar, porque o Senhor tem uma promessa sobre a nossa vida. Amém? Isso é sobre a minha casa, a sua casa. Deus nos escolheu como família. E como família, Ele vai promover que no nosso meio haja também um traidor, para que ele possa nos confrontar, até para a gente não desanimar de continuar entregando o nosso melhor. Porque a gente só não pode entregar o melhor quando está tudo favorável. Você tem que continuar entregando o seu melhor quando as coisas também não vão bem. Amém, irmãos? Alguém quer fazer alguma pergunta? Ou colaborar com algum assunto? Assim como o Thales. Obrigado, Thales. Thales é um homem de Deus. Eu vejo Cristo na sua vida, Thales. Na sua Amém, casa. glória a Deus. Amém. Pode falar, Aqui. Dulce, você abriu aí. Fala, Thales. Esse livro, ele ressignifica, assim, né? Foi assim, uma coisa que está em desenvolvimento. Eu estou em desenvolvimento, vou dizer assim, né? Eu achei ele um pouquinho assim, porque leio, releio, né? Tem algumas coisas que assim, eu sinto vontade de reler, não é porque eu não entendi, não, mas para forçar alguma coisa, firmar, né? Fixar, né, Dulce? Mas está sendo muito bom, gostei muito, principalmente porque ontem até o Rony falou, foi anteontem, né? Isso aqui é para a gente mesmo, né? É verdade. Então, eu estou buscando assim, uma cura mesmo para mim, nessa questão da espiritualidade saudável, né? Emocionalmente saudável. Então, está sendo muito importante. E o que você falou lá a questão do gente... Você e o Enzo, né? Sobre esse papel de desempenho, está aqui a Lígia para... Oi, Lígia. Está sendo bom para todos nós, né? Trazendo, assim, crescimento, amadurecimento. Eu creio que uma das maiores contribuições do Peter Escaseiro para nós, no livro dele, para mim especificamente, sou uma mulher muito focada em resultado, é essa questão de como nós ficamos escravos do desempenho e da popularidade. E a popularidade é aquele reconhecimento. E do dia para a noite, a pandemia simplesmente extinguiu os populares. É verdade. A pandemia do dia para a noite acabou com a popularidade, os blogueiros sumiram. Tá todo mundo Ninguém no mesmo mais barco. seguia o blogueiro, ninguém mais podia ver um show. Então, aqueles milhões de influenciadores simplesmente deixaram de fazer sentido. Porque realmente eles não faziam sentido. Olha só. Então, que esse tempo de pandemia gere uma reflexão na vida nossa como seres humanos a respeito daquilo que foi o pecado do homem, de achar que se ele comesse do fruto, ele seria... Se eu fizer, eu mereço, né? Se ele fizesse algo, se ele fosse reconhecido, se ele desempenhasse um papel, ele seria mais amado. Quando Deus já tinha dito que ele era semelhança da Trindade. Então, muitas vezes, a gente esquece de que esse é o erro que nos persegue desde o princípio.
de desempenhar um papel, de ser aceito e de ter o poder, quando nunca foi isso que Deus nos ensinou. Amém? E muitas vezes, irmãos, nós estamos buscando aquilo que não é necessário para a nossa vida. Nesse tempo de pandemia, eu acho que é um tempo de muita reflexão. Deus tem compromisso com a necessidade nossa. Ele sabe o que é necessário para que eu e você desempenhem as nossas funções na plenitude, para que não falte nada. Alguém quer falar? É verdade. A gente ouviu uma pessoa falar aqui no chat, a gente não está pregando a mulher suportar a violência, não. Até porque a nossa instrução é que as mulheres rompam o ciclo da violência. Perfeito. Na minha vida, Deus tinha um plano, tinha um propósito. Eu era uma mulher que era violentada e nem tinha consciência dessa violência que eu sofria. E eu fazia sem saber que estava fazendo, porque não tinha conhecimento também. Foi a forma que ele aprendeu e que ele achou que era certo. Não estou defendendo ele nem me defendendo. Estou dizendo que eram dois ignorantes com atitude, vivendo um relacionamento totalmente perturbado e sem consciência do que era aquele relacionamento. Aprove a Deus que a gente teve uma experiência espiritual com o Espírito Santo que ressignificou toda a nossa vida. Mas essa não é a verdade de hoje. A nossa proposta de hoje é gerar uma comoção na sociedade a respeito da forma como as pessoas estão se relacionando. E não só comoção, mas como orientação também, de trazer consciência, apresentando esse tipo de ciclo de violência que muitos desconhecem, como eu desconhecia como mulher. Então a gente quer começar a tratar desse assunto de uma forma que ele não seja mais um tabu na sociedade. Ele vai entrando de forma que a gente vai assumindo o papel, a responsabilidade e ajudando as pessoas a saírem desse lugar. Porque a gente não vai ter um mundo melhor colocando todas as pessoas que cometem violência na cadeia. É verdade. Isso não é a solução. Isso é a consequência de uma atitude que está sendo formada lá dentro das nossas famílias. Quando a gente permite que o nosso filho não respeite o coleguinha de escola lá já desde da primeira infância. Quando a gente ensina para o nosso filho que ele não deve respeitar o outro, que ele não deve considerar o corpo do outro, a individualidade do outro, as diferenças do outro. Então, nós precisamos abordar não só a questão das minorias, nós temos que abordar a questão de todos os seres humanos, porque nós estamos falando aqui de violência contra a mulher, mas eu tive uma pessoa que trabalhava comigo no Rio de Janeiro, em que o marido foi violentado pela própria mãe durante anos a fio, sexualmente, e esse homem não conseguia permanecer casado com ela. Então, a violência não ocorre só entre homem e mulher, ocorre entre homem e homem, ocorre entre mulher e mulher, ocorre entre mãe e filho, ocorre entre filho e pai, ocorre entre pai e filha, entre filha e mãe, e ocorre indistintamente. Então, isso é um problema que está acontecendo dentro das nossas famílias. Nós precisamos ter a liberdade de falar sobre ele, abordar e mudar o nosso posicionamento como pessoas responsáveis por uma sociedade melhor amanhã para os nossos filhos. Talvez a gente não vai ver com os nossos filhos, mas os nossos filhos verão com os nossos netos. É verdade. Nós podemos contribuir de uma forma. Quando eu abordar uma pessoa que tem uma diferença de credo, que tem uma diferença de gênero comigo, eu não posso desprezar aquela pessoa e não entender todas as questões que levaram aquela pessoa a assumir aquele posicionamento. Eu não tenho o direito de julgar e condenar alguém sem saber a história, sem saber e conhecer a história daquela pessoa. Essa é a proposta que nós temos como comunidade. Amém. Nós precisamos levar em conta todas as questões que levaram a pessoa a viver aquilo. E não obrigar a pessoa a viver numa condição desfavorável para manter um desempenho. Porque nós estamos falando para pessoas de alta sociedade. Tem alguém querendo falar aqui. Que se submete a várias
vários tipos de violência que não são nem abordados no judiciário. Talvez nós tenhamos acesso a testemunhos que os juízes nunca vão ter acesso. E muitas vezes parece loucura, mas a gente precisa começar isso dentro de casa, mudando a maneira de falar um com os outros. Parece que é óbvio, parece que é tão assim simples que não para acreditar que quem pode mudar uma realidade simplesmente com o tom de voz que fala e usando as palavras corretas. Então, nós estamos no tempo de resgate da honra, os valores. Gente, não tem coisa melhor do que você fazer questão de honrar seu sogro e sua sogra, parar de fazer piada com sogro e sogra, parar de fazer piada com cunhado não sei o quê, cunhado não sei o quê. Para com isso. Vamos aprender a honrar as pessoas, dar crédito para as pessoas, valorizar o que elas têm de bom, enxergar o que as pessoas têm de bom e não ficar só menosprezando e criticando as pessoas. Nós precisamos sair de uma postura de infantilidade para maturidade. Amém? Eu acho que por hoje a gente já pode encerrar, que já foi dito muita coisa, senão a gente vai acabar se perdendo aqui. E a gente queria deixar isso agora nesse final, Rony. Se alguém quiser fazer algum complemento, fica à vontade, Rony. Queria orar com todos vocês aqui, que a gente fizesse uma oração para nossa casa, nossa família, né? Eu quero dizer para você que se você estiver passando alguma angústia, a igreja está aqui, o povo de Deus, a sua família da fé está aqui, tá? Nós cremos no Deus que nós servimos. Eu sei que nós aqui, eu creio que ficou muito claro, né? A gente tem formas da gente evitar mesmo a violência, às vezes tem que dar uma afastada, tem toda uma questão, mas a gente crê na cura também. A gente crê que se um homem entender que está aí beirando a violência, que ele pode nos procurar, porque aqui nós temos homens aqui para abraçar você, não te julgar, mas te ajudar a ser liberto. Temos mulheres aqui, se você está passando ambiente de violência, nós estamos aqui para te abraçar e te ajudar a tomar a melhor decisão que seja mais segura para você, segura para sua casa. Às vezes nós nem sabemos a resposta, mas a palavra de Deus diz assim, olha, que o Espírito Santo nos ensinaria todas as coisas e não seria necessário que ninguém nos ensinasse. Porque se a gente estivesse ligado no Espírito, em conselho com Deus, ele nos orienta, né? Então, eu quero orar com vocês aqui, todos nós, por nossas famílias. Quero dizer para vocês que eu também passo desafios familiares. Isso não é privilégio de ninguém. A gente tem momentos no casamento, momentos na criação dos filhos, né? E vem situações, vem desafios, mas em tudo há resposta de Deus, porque Deus quer a nossa maturidade. Tá? E o Senhor, em nome de Jesus Cristo, o Senhor vai abençoar a sua casa hoje. Eu quero que algo aconteça real, verdadeiro na sua família hoje, em nome de Cristo Jesus. Mães se reconectando com filhas, né? Mães que vão se reconectar com filhas, filhos com pais, em nome de Cristo Jesus. Vocês creem? Amém. Glória a Deus. Vamos orar, vamos orar. Se você quiser, fica à vontade. Se você quiser levantar, estender as mãos na sua casa. Se você quiser abençoar aí com a foto, uma pessoa para isso ficar marcado no seu coração, fechar os olhos, é a sua oração. Mas em nome de Cristo Jesus, nós vamos declarar a vitória hoje. Em nome de Jesus, amém? Amém. Pai, Ontem... nesse lugar, e reunidos nessa sala de oração, mesmo que não estejamos presencialmente uns com os outros, mas o seu Espírito Santo nos une. Somos um no Senhor. O mesmo Espírito Santo que habita em mim, habita nos meus irmãos. O teu Santo Espírito é um abençoador de famílias. O Senhor não formou indivíduos. Quando o Senhor formou Adão, o Senhor formou um homem e uma mulher. E os chamou de Adão. Era essa a tua palavra em Gênesis 5:2. Homem e mulher os formou e os chamou Adão. O Senhor não abençoa indivíduos. O Senhor abençoa famílias, relações. Pai, em nome do teu Filho Jesus, que pagou o preço de todo o nosso pecado. O Senhor perdoa pecados.
O Senhor pagou um alto preço com tuas dores e sofrimentos. O Senhor não negou a cruz para que nós fôssemos perdoados, para que a culpa não nos dominasse. Se alguém aqui errou no passado, se alguém aqui se sente culpado, se alguém aqui está carregando uma culpa, uma dor por algo que fez na sua família, por algo que fez lá atrás, em nome de Cristo Jesus, essa pessoa está perdoada. Que esse peso saia das costas dessa pessoa agora, em nome de Jesus. Se alguém aqui está guardando um ressentimento de uma dor profunda, se alguém aqui está guardando o ressentimento de uma marca muito dolorosa, muito pesada na sua relação familiar, o Senhor é o Deus que libera a gente de toda dor. O teu Espírito sara dores. O teu Espírito nos ajuda a perdoar. O perdão é uma capacitação que o Espírito nos dá. Então, o Santo Espírito de Deus que pairava sobre a face da terra, do planeta que ainda sem forma, que ainda vazio, o Senhor pairava sobre a face do abismo e um dia o Senhor disse, haja luz. Que esse mesmo Espírito pairando sobre esse coração agora possa trazer luz do perdão. Luz do perdão. Ajuda, Senhor, essa pessoa hoje a decidir pelo perdão. A decidir pelo perdão. Vai tirando esse peso do coração. Vai tirando essa marca, Senhor. Para que ninguém mais nas suas relações pague o preço desse erro tão passado. Pai, em nome de Cristo Jesus. Às vezes, pais que já morreram e nós estamos carregando marcas, dores no coração. Nós vamos perdoar hoje, reconciliar com esses pais. Reconciliar com esses pais no nosso coração. Talvez eles não estão aqui mais, mas no nosso coração eles estão. E nós queremos reconciliar. No nosso coração, todos podem reconciliar. Pai, em nome do teu Filho Jesus, em nome do teu Filho Jesus, pelo poder desse sangue que foi derramado e que é poderoso, pelo poder do Santo Espírito de Deus, nós declaramos conserto, a cura e a libertação para a glória do seu nome. Amém. Amém, irmão. Glória a Deus. Gente, olha, muito bom, muito obrigado aí por todos terem participado. Eu quero falar que hoje a gente desfruta de uma casa com harmonia. Eu tenho uma mulher que é uma mulher guerreira, que tem servido aí a muitas famílias, e a gente tem esse privilégio de poder caminhar junto, de dar testemunho e poder ajudar outras pessoas. Se alguém precisar indicar alguém para conversar, a nossa casa está sempre aberta para ouvir e para aconselhar naquilo que a gente aprendeu em Cristo, tá? Tá bom, pessoal? Eu quero agradecer, foi muito bom estar aqui com vocês hoje. E ontem eu vi uma frase assim que falou muito comigo. E quanto mais conectado com o céu, mais leve é a nossa caminhada na Terra. E isso que a gente vivenciou hoje aqui essa noite com vocês é prova disso, porque a gente ouviu um testemunho desse, assim, da esperança, né? A gente sai mais forte e muito feliz de estar aqui. Obrigada a todos. Amém. Obrigado, Obrigado, queridos. Gente, só falar que semana que vem vamos ter aqui o Eurípides Mendes, um testemunho muito forte, uma palavra maravilhosa, tá? Eu queria convidar vocês novamente. Quem quiser, quem não está recebendo o recado, me aciona aí no WhatsApp. Amém, queridos. Boa noite, obrigada a todos. Valeu, Enzo. Obrigada pelas mensagens, pessoal. Final de Muito semana obrigada. para todos, tá? Fica na paz. Deus abençoe. Foi bom, não. Tá aberto o áudio. Tá aberto o áudio.